Bom dia a todos. Bem-vindos ao call de resultados do terceiro trimestre da Terra Santa. Meu nome é Maria Luísa, eu sou gerente de RI e de comunicação da companhia. Estão aqui conosco hoje José Humberto, nosso diretor-presidente, o Alexandre Lambert, Alexandre Adler, nosso diretor financeiro e de relações com investidores, e o Marcelo Lambert, nosso diretor administrativo e responsável pelas nossas demonstrações financeiras. Vou passar a palavra agora para o Zé, que vai começar a nossa apresentação. Muito bem, olá, bom dia a todos. Sejam bem-vindos ao nosso call de resultados do terceiro tri. Passa a página, por favor. Então, os nossos destaques. Esse trimestre, a gente já marca praticamente todo o resultado da safra 19/20, porque o algodão ele já está todo colhido e o ativo biológico já captura, pela colheita, já captura todo o lucro esperado do algodão. Então, é um trimestre onde a gente tem uma boa proxy do EBITDA da safra 19/20. Essa foi uma safra muito boa para a companhia. A gente bateu o nosso recorde histórico de produtividade de soja, bateu o nosso recorde de produtividade de algodão. Na safra passada, a gente havia batido o nosso recorde de algodão. A gente não havia batido o nosso recorde de soja. Foi um ano em que faltou um pouco de luz, né, na luminosidade de sol na safra passada. Mas isso mostra que a gente está num momento muito bom da companhia, em que a nossa expectativa sempre é de bater o recorde da safra passada. É claro que, às vezes, nem sempre o clima permite, mas no lado operacional, no lado do cuidado com as culturas, no lado do manejo, a gente tem plena consciência de que a gente está bem melhor a cada ano que vai passando. E o resultado disso foi um lucro bruto de 331 milhões de reais nos 9 primeiros meses de 2020 e 68,7 milhões nos 9 primeiros meses de 2019. Desculpa que passou um avião aqui, vocês devem ter um pouco de dificuldade, mas vamos lá, de escutar. Então, teve um aumento de 68,7 para 331. Esse aumento, vamos lá no prejuízo líquido também, que saiu de 62 milhões para um prejuízo líquido de 13 milhões de reais. E o EBITDA ajustado da safra 19/20, em comparação com a safra 18/19, ele saiu de 199 milhões de reais para 295 milhões de reais. Esse aumento, né, uma parte do aumento vem dos melhores números de produtividade, mas uma outra parte também vem da desvalorização cambial. E a desvalorização cambial, pela nossa política de hedge e manter a exposição cambial da companhia o mais neutra possível, isso significa que o nosso EBITDA aumentou, mas na linha financeira as contas também aumentaram. Então, não é todo esses ganhos de produtividade não são responsáveis por esses quase 100 milhões de aumento no EBITDA. Um pedaço está aumentando no EBITDA, mas está saindo na linha financeira de forma que a gente não tenha impacto no fluxo de caixa de curto prazo por desvalorização cambial. É natural que aconteça quando o câmbio desvaloriza, o nosso EBITDA vai ficar mais inflado e as nossas contas financeiras também. O mesmo também é verdadeiro se o câmbio tivesse desvalorizado. E a gente vai fazendo a gestão da companhia garantindo uma estabilidade de fluxo de caixa. Pode passar, Isa, por favor. Bom, vamos lá. Aqui são detalhes da safra 19/20, né? A gente plantou 80,5 mil hectares, safra totalmente finalizada. Aqui a gente consegue enxergar do lado esquerdo inferior os preços comercializados, já também comercialização 100% realizada, o que está dando para a gente um preço de 16,40 dólares FOB fazenda. O que significa isso? É o preço da soja na fazenda, já descontando todas as despesas de logísticas e portuárias para colocar a soja no porto para exportação.
Do lado inferior direito, a gente vê ali a variação do gasto com fertilizantes, né, e com defensivos, com sementes, com os custos de maneira geral. Esses gastos de fertilizantes, defensivos, sementes, eles têm dois componentes que fazem variar: o preço e o mix de produtos. Às vezes a gente troca de uma safra para outra a variedade de semente, o uso de fertilizantes, às vezes tem que colocar um pouco mais, um pouco menos, dependendo da extração que a gente teve na safra passada, né, e a variação de preço. E o preço, ele está muito ligado com o momento em que a gente vendeu a soja. A gente faz uma gestão em que a gente está sempre olhando o custo e o preço ao mesmo tempo. Ou seja, a gente não está olhando o preço da soja, se o preço da soja, se a gente tem o view de que ele está alto e vai cair, a gente vai lá e vende a soja, a gente não faz isso. A gente está olhando o lucro esperado da companhia. Na hora que o lucro esperado da companhia está num nível que a gente entende que é muito positivo do ponto de vista de geração de caixa, vai permitir a gente acelerar a amortização da dívida, aí é a hora que a gente começa a capturar, e vamos capturando por itens. Então a gente vai lá e pode comprar o cloreto e vender a soja, e vender o algodão, pode comprar um químico, e vamos fazendo essas operações. Então, por isso, às vezes, algumas variações aí, né, entre um item e outro, às vezes o timing de compra, o período de compra foi diferente, né? E no gráfico superior esquerdo, a gente consegue enxergar aquilo que a gente estava falando da evolução da nossa produtividade e comparando com a produtividade indicada pelo IMEA, né? A gente saiu ali em 2012, 13, 14 de índices de produtividade, indicadores de produtividade abaixo do IMEA, para começar a acompanhar o IMEA, e agora a gente começa a aumentar a distância, né, do IMEA. É importante aqui dizer que, por a gente ser uma empresa que a gente está olhando muito o retorno sobre o capital investido para a nossa tomada de decisão. O nosso maior capital investido é a terra. Então, a gente precisa explorar ela da melhor maneira possível. Então, hoje, nós somos uma companhia que estamos plantando em segunda safra aproximadamente 80%, vai variar entre 70% e 80% do nosso solo. Se a gente planta soja em 100% da área e depois a gente vai com a segunda safra em 70% a 80% do solo. E dessa segunda safra, a maioria é algodão, né? Então isso coloca uma pressão muito grande na safra de soja, porque a safra de soja tem que ser colhida em janeiro para que a gente consiga plantar o algodão na sua janela ideal de plantio, que é dentro do mês de janeiro. E depois a evolução da colheita continua para que a gente consiga implantar a cultura do milho dentro da janela ideal do milho, que é até o dia 20, 25 de fevereiro. Isso com base nos nossos números históricos. A gente já tem algodão plantado em dezembro, janeiro, fevereiro, e a gente consegue ver com bastante dado que começa a perder produtividade e, consequentemente, lucratividade se a gente atrasa o plantio do algodão para a primeira semana de fevereiro, segunda semana de fevereiro, piora um pouco mais. Então, isso coloca uma pressão muito grande. A gente tem muita soja precoce dentro da companhia. E às vezes acontece, como na safra 18/19, de ter um mês de novembro, um pedaço de dezembro mais nublado, com menos luminosidade, e a soja precoce ela acaba sendo muito mais afetada, porque foi exatamente o mês que ele pega o ciclo da soja num momento em que precisava de luz. Outros produtores ali no estado também foram afetados, mas a quantidade de soja precoce que eles têm é muito menor do que a nossa. Por isso, às vezes, vocês vão enxergar a gente diminuindo um pouco, né, e se aproximando mais da média do estado, e às vezes em outros momentos em que as coisas acontecem dentro, né, de uma normalidade, a gente começa a aumentar um pouco a distância entre a média do estado. Vamos lá, Isa, por favor. Bom, o algodão. O algodão também, 40.000 hectares, 40,2 mil hectares de área plantada, produtividade 294,7 arrobas, o que significa 119,3 arrobas de pluma. A gente vê aqui também, comparando os gráficos de produtividade, os nossos números contra o IMEA, a gente vê que a gente está muito próximo do IMEA, e agora, nesse último ano, a produtividade do IMEA aumentou demais. O último número que o IMEA tinha divulgado para essa safra,
ele estava em que a gente trouxe aqui para vocês, né, que a gente estava acompanhando, estava indicando em torno de 116 arrobas, e agora, de algum tempo para cá, o IMEA reviu isso daí e levou para 125 arrobas de pluma por hectare. Aqui, o que vale do nosso lado aqui para destacar é que o nosso algodão foi 100% segunda safra. A gente sabe que um algodão segunda safra tem uma produtividade um pouco menor do que o algodão primeira safra, né? E a média do estado tem um percentual de primeira safra bem maior do que o nosso. Então é natural aqui a gente enxergar às vezes a produtividade do estado um pouco maior ou próxima da nossa, porque a gente está plantando para 100% do nosso algodão com segunda safra. Os preços com a nossa comercialização também do algodão já está ali com cerca de 75%, 85% do preço Nova York redeado. A gente tem 15% ainda que está a mercado, e na comercialização física a gente já está com 75% comercializado. Temos aí cerca de 26% para a gente fixar o prêmio de mercado. O nosso prêmio a gente fixou ao longo da safra 250 pontos. Hoje a gente está estimando aí um prêmio de 75 negativo, né, preços correntes de mercado. Tudo isso está dando para a gente um preço FOB Fazenda de 64,09 cents de dólares por libra-peso. Em relação aos custos, aqui vocês também vão enxergar a variação item a item. Vale exatamente a mesma ressalva que eu coloquei para vocês quando estava explicando da soja. A gente está sempre tomando a decisão olhando a relação entre o preço do fertilizante e o preço do algodão, e o lucro esperado que essa relação traz para a companhia. Então, a taxa de câmbio também tem um fator importante, porque a relação em dólares ela pode trazer um lucro maior ou menor, dependendo da taxa de câmbio. Então, é um conjunto dessas três coisas que a gente está tomando as decisões. A gente se organizou na companhia, criou uma mesa aqui de operações que se reúne semanalmente em reuniões oficiais e reuniões extraoficiais conforme a necessidade da comercialização dentro da semana. Mas dentro dessa mesa, desse time que está cuidando da comercialização, a gente tem todo o time de compras, todo o time de vendas, o time de planejamento, porque se a gente tem um determinado produto que é um pouco mais barato, que surgiu no mercado, a gente leva para o time de planejamento, e o time de planejamento readequa o planejamento para que a gente possa fazer a conta e ver se faz sentido ou não. Então é importante estar ali fazendo parte das decisões. Às vezes tem um produto que estava no planejamento que não tem no mercado, então essa interação é fundamental. E a gente tem também o time de inteligência de mercado, que está apoiando com todo o view e acompanhando isso daí no dia a dia. E com isso, a gente consegue garantir que a gente vai sempre estar acompanhando o mercado com todos os agentes necessários para a tomada de decisão. E com isso a gente garante que a gente está sempre tomando a melhor decisão como companhia, em uma decisão que está descentralizada, em que o time tem poder e o time decide. Então, a gente está trabalhando desse jeito, está funcionando muito bem. Vocês vão ver um pouco mais para frente que a gente já está conseguindo comercializar a safra 21/22, e a ideia é criar tecnologia e criar conhecimento para que a gente consiga comercializar a safra sempre quando a gente quiser. Não necessariamente a gente precisa comercializar muito antecipado, mas quanto mais tempo a gente monitora o mercado, maior a chance da gente encontrar uma boa janela para comercializar. Vamos lá no milho, Isa, fechar aqui a 19/20. Bom, o milho a gente plantou 25,5 mil hectares. A produtividade também está ali em linha, um pouco abaixo da produtividade média do milho indicada pelo IMEA. E aqui vale dizer que
como a gente aumentou a área de algodão, né, e o racional para ter aumentado a área de algodão é o fluxo de caixa que o algodão gera, ou seja, a gente está olhando o retorno sobre o capital investido. Quanto de fluxo de caixa a gente gera para cada hectare na companhia. Uma combinação soja e algodão gera mais caixa do que uma combinação soja mais milho, né? Claro, avaliando pelos riscos, volatilidades, contemplando tudo isso também na nossa avaliação. Então, o que acontece é que, como a gente aumentou a área de algodão, a gente tirou a área de milho, o algodão ocupou os melhores talhões, ocupou os melhores solos da companhia, ele demanda mais, ele gera mais caixa, a gente precisa separar os melhores solos para o algodão, e o milho, ele começou a ser plantado na média, os solos do milho piorou. Isso faz com que ele esteja mais suscetível a volatilidades climáticas, e foi um pouco do que a gente viu acontecer na safra passada e nessa safra também. E por isso a gente ficou ali com 103,4 sacas contra 109 sacas do estado. Por isso que é muito importante, a gente traz a comparação aqui com o estado, mas não é diretamente comparável, nenhum dos três. A nossa soja tem muito mais soja precoce do que o estado. O nosso algodão, ele tem praticamente 100%, pelo menos é sempre o plano original nosso, às vezes acaba mudando um pouco, mas 100% de algodão segunda safra, sendo que o estado tem um percentual de algodão primeira safra. E o milho nosso, ele é o milho que pega as áreas marginais, as áreas piores, né? Ainda boas, mas piores, e na maior parte os produtores do estado plantam soja e milho, não plantam soja, algodão e milho. Então o milho dos outros produtores do estado está ocupando os melhores solos na sua média. Mas é importante trazer aqui porque no final é uma referência, ela não é diretamente comparável, mas é uma boa referência para a gente acompanhar. O milho também já estamos 100% comercializado, preço fixado, preço FOB Fazenda, $5,51 por saca. No lado das compras, a mesma coisa, o fertilizante da safra 19-20 contra 18-19 ficou 7% mais barato, defensivos 2,3% mais caro, o nosso gasto por hectare, né? E sementes 4,5% mais barato, e outros variáveis a gente diminuiu 7% na companhia. Vamos lá, Isa, por favor. Safra 2021. Bom, essa é a safra que a gente começou agora. É uma safra que está com um regime de chuvas muito, muito irregular. A chuva ainda não se estabeleceu de forma consistente no estado. E o resultado dessa chuva irregular, vocês conseguem ver nesse gráfico do lado esquerdo. A linha alaranjada é a evolução do plantio do estado ao longo dos dias, começando ali no mês de outubro. A linha azul é a evolução do plantio da Terra Santa, né? E aqui a gente tem dois marcos importantes, 16 de outubro e 30 de outubro. As nossas avaliações das safras passadas, a gente tem todas as informações do data de plantio, produtividade, custo. Às vezes, dependendo da data que você planta, o custo pode ser maior, porque prolonga o ciclo da cultura, você tem que cuidar dela mais tempo. E obviamente, a produtividade, porque a data de plantio está muito ligada à disponibilidade de água que a planta vai ter. Então, se a gente planta toda a soja plantada até o dia 16 de outubro, toda essa área, com os ciclos da soja escolhidos para esses talhões, a gente garante que a gente vai conseguir plantar o algodão até o dia 30 de janeiro, que é a sua janela ideal. Então, vocês percebem que a gente estava com 60% da nossa área plantada contra 8% do estado, né? E esse 60% a gente estava mirando a nossa segunda safra de algodão e a segunda safra de milho também. Bom, quando a gente olha ali o marco do dia 30, o que acontece é o seguinte: a cada dia após o dia 30, a soja começa a perder produtividade.
né? Isso com base em todas as nossas análises históricas dos nossos próprios números. Então, a gente não quer plantar soja após o dia 30 na companhia, fazendo todo o esforço para estar com a soja plantada até o dia 30. Bom, por que a gente conseguiu acelerar o plantio enquanto o Estado não acelerou o plantio? Porque nas nossas fazendas choveu? Não, as nossas fazendas choveu irregular da mesma forma que o Estado. A gente tomou a decisão de plantar mesmo em condições não ideais de umidade no solo. Ou seja, a gente correu risco para plantar. E é uma decisão de correr o risco. O que pode acontecer quando a gente está correndo risco? Não nascer e a gente ter que replantar a soja. E aí a gente vai ter um custo de replantio que está ali oscilando entre alguma coisa entre R$400 por hectare. Então, num ano em que a lucratividade da soja está muito alta, do algodão está muito alto, a gente tomou a decisão de arriscar o plantio e pagar R$400 de replantio em algumas áreas para garantir o plantio, a soja dentro da janela ideal e o algodão. Ou seja, basicamente o custo de replantio ele vai ser muito mais do que compensado por a gente conseguir fazer soja mais algodão nos talhões em que a gente programou para fazer isso daí. Mesmo assim, a gente tomou a decisão de atrasar o plantio, o início. No ano passado a gente começou dia 23 de setembro, esse ano a gente começou dia 5 de outubro, com previsões de chuvas a gente começou dia 5, as previsões de chuvas eram no dia 9 e 10 e eram de chuvas gerais, e a chuva se consolidaria a partir do dia 9 e 10. Essas eram as previsões. A gente foi olhar os anos de laninha mais fortes, que foi ali por 2011, 2012, e tudo indicava que fazia sentido. O fato é que choveu dia 9 e 10, mas choveu em uma fazenda, em outra não. E aí, de novo, novas previsões de chuva, e as previsões eram de que a chuva ia se consolidar. Até que chegou uma hora que os meteorologistas pararam de falar que a chuva ia se consolidar, erraram na primeira, erraram na segunda, erraram na terceira, né? E agora, até agora, a chuva não se estabeleceu de forma consistente no estado. Bom, meus caros, o resultado é a tabela do nosso plantio, é a tabela que vocês estão enxergando do lado direito. A nossa primeira intenção de plantio era de 80.886 hectares de soja. Hoje a gente está planejando 59.097 hectares de soja. Essa redução ela acontece, né, por vários fatores. Um pedaço dessa soja virou algodão safra, porque a gente já não tinha mais janela ideal, ou seja, estava lá depois do dia 16. Se a gente plantasse soja, a soja ia ser colhida em final de janeiro, começo de fevereiro, e o algodão ia ser plantado fora da janela. É um algodão de baixa rentabilidade. Na hora que a gente faz a conta, o algodão safra é mais vantajoso do que a soja mais algodão fora da janela, porque a produtividade começa a cair muito. Então, fomos olhando vários fatores. E aí, uma das alternativas que a gente trouxe foi também substituir a soja por feijão. Então, vocês vão olhar aqui que a gente tinha um plano de 1.900 hectares de feijão na companhia, na área de primeiro plantio, e a gente aumentou isso daí para... Na verdade, a primeira safra era zero, né? Esses 1.985 hectares de feijão, eles eram um feijão que vai ser plantado depois da soja, e ele vai ser plantado porque ele tem um ciclo muito curto, e aí depois que colhe o feijão a gente ainda tem tempo para reformar aquele solo, né? 20% do nosso solo a gente reforma ele na média, a cada ano. Então o feijão ele por ter um ciclo curto, ele permite que a gente faça duas culturas mesmo naquele solo que a gente vai reformar, né? Sempre mirando o retorno sobre o capital investido da companhia. E aí o que a gente fez foi trazer algodão para a primeira safra, para a gente, e aí trazer feijão para a primeira safra, e aí ele substituiu a soja. E a gente conseguiu ainda, nesse pedaço, o nosso plano é que a gente faça o feijão mais o algodão, né?
e aí essa conta também ficou melhor, por exemplo, do que o algodão safra, porque ele vai ser um algodão safrinha na janela ideal, dentro da janela ideal, né? E o feijão tem uma rentabilidade que se soma no fluxo de caixa gerado por aquele hectare, né? Na área de milho, a gente não vê grandes variações. O algodão, como eu mencionei, a gente está fazendo 13 mil hectares de primeira safra. Então, com isso, a gente sai de 149.539 hectares para uma estimativa atual de 130.234 hectares. Uma redução de 19.305 hectares dentro dessa safra. A gente se organizou da mesma forma que eu mencionei para vocês ali na comercialização. As nossas decisões, elas foram todas descentralizadas. Para a gente decidir o que fazer, a gente colocou, os times se uniram. Planejamento agrícola, time de análise econômica financeira, time de inteligência de mercado e a fazenda. Esses 4, olhando talhão por talhão da companhia, colocando os números, fazendo as contas, discutindo também a capacidade operacional de como operacionalizar, por isso a importância da fazenda estar aqui, né, trazendo também, estando junto, quem está na ponta operando. E com isso, a gente descentralizou a decisão, deu poder para o time e a gente tem a convicção, sem medo de errar, que a gente tomou a melhor decisão possível por ter usado essa descentralização e esse empoderamento do time para tomar as decisões super relevantes da companhia. Isa, vamos lá? Bom, então, na safra 2021, vocês sabem, a gente já estava bastante comercializados, aqui tem as novas estimativas, então fertilizantes já estão 100% comprados, defensivos, sementes, e a produtividade da soja que a gente está estimando em torno de 61 sacas dessa área aqui, desses 60 mil hectares que a gente plantou. E ainda estamos monitorando, né? A soja ainda está nascendo, como disse, a chuva ainda não se estabeleceu, então algumas variações podem ter daqui para frente, acredito eu que sejam pequenas variações. A gente vê aqui uma redução, né, no custo de fertilizantes, defensivos, sementes, e no lado da comercialização a gente está com a soja 100% comercializada, com um preço um pouco menor do que o preço do ano passado, está dando 16,14 dólares por saca FOB Fazenda. Esse preço ele está muito menor do que o preço atual de mercado, né? As decisões foram tomadas lá atrás de comercialização, olhando essa relação de soja né, da commodity e do insumo, e a gente foi fixando o preço, e com isso a gente está aqui com 16,14 dólares por saca na soja. Pode passar, Isa, por favor. No algodão, também os insumos já estão comprados, a gente tem uma redução fertilizante em defensivos, semente tem um aumento. Lembrando que aqui é uma combinação entre preço e mix, né? Às vezes o preço até foi menor, mas a gente está usando mais sementes ou variedade de semente um pouco mais cara. E aí na semente ficou em torno de 1,6% de aumento. Produtividade, a gente está estimando uma produtividade de 292,4 arrobas de algodão por hectare. E na comercialização, a gente tem ainda 14% para fixar do algodão Nova York e 31% do prêmio para fixar, ou seja, 68% do nosso algodão, já considerando todas as reduções, né? Pois a soja chegou em 100% porque reduziu a produção esperada, né? Não porque a gente avançou. Tipicamente a gente não estaria em 100% numa época como essa, e nem a gente estaria em 86% no algodão. A gente se organiza para ficar em torno de 70%, 75%. No momento como esse, setembro, outubro, a gente estaria, novembro, estaria em torno de 75%, mas justamente para acomodar potenciais redução de produção, que podem vir por quebras climáticas ou podem vir por problemas no plantio, e aí você não consegue plantar a quantidade de hectares que estava programado. Então, com isso, a gente tem aí 14%, está passando os slides aí. A gente tem ainda 14% do algodão Nova York para fixar, 31% do prêmio
para a gente fixar. Isso está dando um preço de 60,11 centavos de dólar por libra-peso. Vamos lá, Isa, pode passar. O milho, né? No caso do milho também a gente está aqui, como não teve muita variação na área do milho, a gente está com cerca de 80% já fixado, e aí todos os frames fixados, Chicago, Basis Premium, e o preço de 6,05 dólares por saca FOB Fazenda. Ali em cima vocês podem também enxergar os custos, uma alta de 12% no fertilizante, redução de 20% nos defensivos e 6% na semente. Vamos lá, Isa. Pode passar. Bom, agora então vamos entrar aqui nos destaques financeiros. Vou passar a palavra para o Alexandre Adler para navegar aí com vocês mais detalhes dos números que eu dei ali um highlight no começo da apresentação. Ale, vamos lá. Bom dia a todos. Minha primeira apresentação para vocês, então é um prazer estar aqui com vocês. A ideia dessa sessão, então, é passar um highlight dos nossos números, do impacto financeiro que aconteceu até agora e um pouco do nosso planejamento com relação à gestão da dívida. A gente abre essa sessão aqui com o nosso calendário agrícola. No quadro acima você vê o calendário tanto da safra 18/19 quanto da 19/20. E abaixo, o que a gente faz aqui dá um destaque no trimestre. Então, nesse trimestre, o que a gente está tendo de impacto financeiro, ele é em função do faturamento do estoque de passagem do algodão da safra 18/19, da apropriação do restante de ativo biológico da safra 19/20, o início do faturamento do algodão da safra 19/20 e o faturamento do milho da safra 19/20. Isso é o que está refletido aqui nos números no terceiro trimestre de impacto em função do calendário agrícola. Pode passar, Isa? Bom, como é que isso se traduz aqui em dois principais números, que são lucro bruto e EBITDA ajustado? Então, do lado esquerdo, eu tenho aqui os nossos números dos primeiros 9 meses de 2020. Do lado direito, eu tenho os números dos primeiros 9 meses do ano de 2019. Vamos começar aqui pelos quadros acima de lucro bruto. Então, quem tiver aqui o lucro bruto acumulado em setembro de 2020 está em 331 milhões versus 68 milhões e 650 de 2019, onde a gente tem que destacar aqui a comparação das safras 19/20 e 18/19, que são as safras comparáveis. Na safra 19/20, dentro desse resultado, eu tenho 17 milhões aproximadamente de lucro bruto versus 95 milhões aproximadamente da 18/19 no ano passado. Então, aqui você já tem uma performance bem positiva em termos de lucro bruto, que se reflete no número logo abaixo do EBITDA ajustado. Então, de novo, do lado esquerdo, a gente vê aqui que nos 9 primeiros meses de 2020, a gente tem um EBITDA ajustado de 241 milhões 240 versus 146.587 de 2019. E aí, comparando a safra 19/20 com a 18/19, a gente vê que a safra 19/20 tem acumulado aqui, e aqui estamos falando de praticamente toda a safra, está marcada aqui nesse resultado, de 281 milhões 282 versus um resultado de 164.419 da safra 18/19. E aí você tem aqui, compondo esse EBITDA ajustado aí no impacto, no caso de 2020, da 18/19, que aqui é muito mais variação de preço, que foi positivo em 14.924 versus um resultado negativo de 5.148 da 17/18, que, como eu falei, aqui é a variação de preço. E o impacto da 20/21, que foi, aqui são apenas despesas operacionais, e tem um impacto aqui grande da variação cambial operacional da safra 20/21, que foi 55 milhões negativo nos 9 primeiros meses de 2020, versus o impacto da safra 19/20, 12 milhões 684 negativo nos 9 primeiros meses de 2019. Então, isso explica uma visão quebrada por safra, esse crescimento do EBITDA ajustado de 2020 vis-à-vis 2019, que estamos falando aqui de 241 milhões versus 146 milhões de 2019. Pode passar, Isa. Bom, aqui a gente traz uma outra visão do EBITDA acumulado, uma visão safra. Então, quando a gente olha o ano, a gente está vendo um pedaço do impacto da safra. É importante a gente ver a safra cheia. Então, aqui eu tenho a safra cheia no quadro da esquerda, da safra 16/17, 17/18, 18/19 e a 19/20 até setembro, que é praticamente a safra cheia, como eu falei,
já está tudo aqui marcado, pode ter aqui alguma variação de preço na parte que está em aberto, onde eu vejo aqui um crescimento de 53% na safra 19/20 acumulada até setembro versus a safra 18/19, que foi de 192,7 milhões. E é importante observar que nesse período a gente teve uma mudança na área plantada. Se vocês olharem aqui o gráfico na linha em azul, a gente tem aqui qual foi a área plantada em 1.000 hectares no período. Então, nessa safra 19/20 a gente plantou 148 mil hectares versus 157 milhões da safra anterior. Então, esse número aqui, ele, em termos de produtividade, em termos de rentabilidade, ele é ainda melhor. E a gente reflete esse número no quadro ao lado, em que a gente tem o EBITDA ajustado por hectare. Então, aqui, em reais por hectare, essa safra 19/20 até setembro fez 3.665 mil reais por hectare versus 2.193 da safra anterior, o que significa aqui um crescimento de 67% nessa visão de rentabilidade refletida no EBITDA. Bom, aqui a gente traz uma visão do nosso impacto em termos de lucro, no caso aqui um prejuízo menor do que o ano passado. Então, do lado esquerdo, eu tenho o prejuízo dos 9 primeiros meses de 2019, que foi de 62.076. Do lado direito, tem o prejuízo atual, que foi de 13.447. E a gente explica que variações levaram a essa melhora no lucro líquido. Então, a gente teve uma melhora de 94.617 no EBITDA ajustado. A conta de hedge account, bem como variações cambiais operacionais e derivativos dentro das contas operacionais, teve uma variação de 172 milhões positivo. A gente teve uma redução de resultado no lucro líquido em função de provisões não recorrentes, 16.306, e uma variação do resultado financeiro de 164.943. Eu volto nessa variação do resultado financeiro daqui a pouquinho, só vou até o final aqui para explicar o lucro. Então, o último componente que explica essa variação do lucro foi uma redução de 37.077 no IR, ou seja, uma despesa a maior de IR e contribuição social. Então, voltando aqui no resultado financeiro, a gente abriu esse resultado financeiro um pouco e a gente vê que tem um grande impacto aqui da variação cambial. Então, você tem aqui uma pequena variação na receita financeira e na despesa, que são praticamente sineta. 98 milhões de impacto em função de variação cambial, que reduz aqui o nosso resultado financeiro, e um impacto de variação de derivativos. Isso aqui é nosso hedge, isso aqui não é negativo, na verdade, ele contrabalanceia um pouco do nosso impacto EBITDA, dada a nossa gestão aqui de tanto travar a safra em termos do preço da commodity, como travar a nossa exposição cambial. Isso tudo aqui compõe esse resultado financeiro de 164 milhões, que faz parte aqui da explicação da variação do lucro. Acho que teve uma variação bem positiva do nosso lucro líquido, e até diria que se não tivesse alguma variação aqui de provisões não recorrentes que não era esperada nesse período, a gente teria tido um pequeno lucro nesse período. Bom, agora a gente vai começar a olhar um pouco o endividamento. A empresa é uma empresa bem alavancada, então é muito importante a gente mostrar para vocês como vem evoluindo. O trabalho que a gente vem fazendo de desalavancagem, usando o fluxo de caixa operacional da companhia aos poucos, e o nosso planejamento para frente, porque nesse cenário de alta alavancagem, o nosso planejamento é muito importante. A gente trabalha olhando várias safras para frente. Então, aqui a gente tem o nosso endividamento líquido, considerando tanto a dívida líquida financeira, quanto a dívida com clientes, fornecedores e tributos. Então, o que a gente vê aqui é que, em reais, a nossa dívida está crescendo. Ela cresceu 31%, chegando em 1.490, mas boa parte desse crescimento é explicação por variação cambial. Então, em função disso, no quadro ao lado, a gente põe o mesmo endividamento líquido em dólares, e aí, se vocês verem na linha, a gente tem a PETAX, que foi usada para marcar o endividamento líquido em ambos os períodos. Então, você teve uma variação aqui de 35% da PETAX, superior à variação da nossa dívida em reais, que foi de 31%. E aí, com isso, a nossa dívida em dólares no período ela está caindo 4%. Tem uma queda um pouco maior na dívida líquida financeira, e a parte de clientes e fornecedores ela está um pouquinho maior, porque teve aqui alguma negociação temporal em que alguns fornecedores a gente pagou no começo de 2018.
desculpa, em outubro, logo após o fechamento de setembro. Então, tem uma pequena variação aqui em clientes fornecedores, mas no total a gente está caindo aqui 10 milhões de dólares no nosso endividamento, que está em linha com o nosso objetivo de redução paulatina da nossa dívida, olhando em dólares, que é a principal moeda aqui de referência do nosso endividamento. Bom, nos quadros seguintes que a gente vai percorrer a abertura dessa dívida, e aqui a gente está olhando a dívida bruta, em termos da amortização da dívida. Então, hoje, em termos de dívida bruta, a gente tem 1,97 bi. Esse 1,97 bi, ele se abre em 227 milhões em 2020, 367 milhões em 2021, 205 em 2022, 71 milhões em 2023, 96 em 2024 e 130 em 2025. Isso aqui é a forma como a nossa dívida está contabilizada. Bom, olhando esses 227 milhões, a gente vê aqui que dentro dessa contabilização tem um pedaço, que são 72 milhões de reais, que é a renegociação do Bradesco, que para fins de contabilização ainda está contabilizado no prazo antigo, no prazo antes da negociação que já foi feita com o Bradesco. Por quê? Porque tem algumas condições do contrato que ainda estão sendo atendidas, e a gente fecha isso até o final do ano, mas para fins de contabilização eu não poderia ainda contabilizar aqui nesse período, mas esses 72 milhões eles se distribuem ao longo dos períodos seguintes. Então, efetivamente, não é algo que a gente vai ter que pagar nesse período. Então, eu reduzo esses 227,72 milhões. Tem uma captação que eu já realizei após o fechamento até o dia de hoje, 66 milhões, e tem 51 milhões 313, que já é uma captação que já está negociada, planejada. Eu tenho até um pouco mais de pipeline de captação, que é natural, mas a gente planeja, de fato, só contratar esses 51 milhões restantes e usar 36 milhões 861 de fluxo de caixa, mais working capital e venda de ativos, que estão planejados aqui para o período, continuando o trabalho de amortização da nossa dívida. Então, se você olhar aqui, nesse gráfico, eu destaco que a captação realizada mais a planejada, eu tenho aqui 117 milhões de captação que vão rolar para o período seguinte e a gente vai considerar no próximo gráfico. Bom, então no próximo gráfico eu abro da mesma forma os 367 milhões de 2021. Aqui, novamente, eu primeiro tiro a renegociação do Bradesco, que está contabilizada aqui, mas está distribuída em outros períodos, que é de 34 milhões e 832. Eu somo de volta a rolagem que eu mencionei há pouco, de 117.847, porém um pedaço dessa rolagem é uma rolagem de longo prazo. Então, ela de fato não impacta o período de 2021. Então, eu reduzo aqui em 30 milhões e eu tenho para honrar nesse período 419 milhões 719. Desses 419 milhões, a gente tem uma série de operações de sale-leaseback que a gente está trabalhando. A gente considera aqui no nosso planejamento que 50 milhões fazendo no ano que vem, que é um número bem conservador. E, além disso, a gente vai continuar fazendo as operações de financiamento de estoque que a gente fez ao longo desse ano, nos anos seguintes. Uma operação que, para a gente, em termos de gestão de capital de giro, ela é muito positiva. Então, aqui a gente considera mais 81 milhões de financiamento de estoque. E eu tenho aqui, de rolagem, que eu vou buscar no ano, 180 milhões, dado que eu tenho um target de amortizar 108 milhões, dada a minha geração de caixa da companhia, o que é perfeitamente acomodável, dado a nossa geração de caixa e EBITDA. Então, o desafio para o ano que vem é esses 180 milhões. Eu também destaco aqui 261 milhões e 719, que é a soma do financiamento de estoque e das rolagens adicionais, que eu vou considerar no slide seguinte. A gente aqui também está sendo conservador na análise desse planejamento, porque boa parte desses 180 milhões a gente está buscando dívida de longo prazo. Mas eu, para fins desse exercício, eu considerei como se fosse uma dívida de um ano, dado que a gente tem que trabalhar aqui com um cenário de planejamento factível. Então, eu trabalho aqui com o cenário mais conservador possível. Então, no slide seguinte, eu vou considerar esses 261 milhões e 719. Bom, então, olhando os 205 milhões de 2022, eu também tiro aqui uma parcela da renegociação do Bradesco que não deveria estar nesse período e está distribuída em outros períodos. E somo de volta aqueles 261 milhões que eu mencionei, sem considerar que nenhum pedaço aqui é a longo prazo, apesar de que a gente está negociando diversas dívidas de longo prazo para o ano que vem. Então, eu tenho aqui um saldo a pagar de 387 milhões e 507. Eu mantenho
o financiamento de estoque que a gente pretende fazer ao longo dos próximos anos. E aqui eu estou sempre trabalhando com 15 milhões de dólares. E aí, nesse cenário, eu tenho rolagens adicionais de 98 milhões por ano, dado que em 2022 eu tenho 100 milhões de bônus de subscrição que vão estar vencendo. E aí, efetivamente, a gente está considerando aqui o exercício desses bônus de subscrição. E um target, que eu estou mantendo aqui o target de 108 milhões de amortização da dívida. Então, esse cenário aqui mostra que num planejamento as is, ou seja, num planejamento como a gente está hoje, sem crescimento e assim por diante, a gente tem uma dívida bem endereçada, tanto nesse ano, quanto no ano 2021, quanto no ano 2022. Então, a nossa intenção aqui, pessoal, foi, de fato, trazer para vocês essa visão de planejamento. Eu ressaltei no começo que a gente é uma empresa alavancada, a gente está num setor que é cíclico, então a gente precisa trabalhar com um horizonte de planejamento de longo prazo. Não só a gente trabalha a nossa safra olhando para frente, já estamos negociando a 21, 22, como a gente também trabalha o nosso fluxo de caixa e a nossa gestão de risco olhando esse horizonte mais longo. E aí, obviamente, sobrou mais caixa, eu posso amortizar mais dívida. Eu vou trabalhando em cima desse cenário e num cenário de crescimento eu teria uma foto ainda melhor. Bom, com isso eu fecho essa visão aqui geral dos nossos números e aí eu vou pedir para a Isa passar aqui para o tópico seguinte, explicar o nosso Q&A. Oi, então agora a gente abre a nossa perguntas e respostas. Vocês têm duas opções, quem quiser fazer pergunta tem duas opções. Uma vai na caixinha Q&A e escreve e a gente lê a pergunta, ou se vocês quiserem, vocês levantam a mãozinha e aí a gente abre o microfone de vocês para vocês fazerem a pergunta diretamente. Vou dar mais uns minutinhos, se alguém quiser formular alguma pergunta. Caso não haja pergunta alguma, eu vou passar a palavra para o Zé Humberto. Mas antes eu queria colocar aqui o Departamento de Relações com Investidores à disposição de todos vocês, para qualquer dúvida que vocês venham a ter, né, depois de ler os materiais, ou qualquer outra dúvida que tenham sobre a companhia, sobre os resultados dela, podem entrar em contato com a gente pelo e-mail, também por telefone. A gente está aqui para atender a todos. Temos uma pergunta aqui que veio pelo Q&A do Roberto Samorra, da Reuters. Eu vou ler a pergunta aqui, tá? Com a mudança no planejamento de plantio, a companhia espera redução de receita? Perfeito. Vamos lá. Boa pergunta. Sem dúvida nenhuma. A gente está plantando 120 mil hectares a menos, né? 130 mil hectares. Por mais que quando a gente migra a área de algodão segunda safra para algodão safra, né? Isso significa mais receita por hectare, né? O algodão safra tem uma produtividade esperada maior. A gente tirou um hectare inteiro de soja, né? Porque antes ia ser soja mais algodão segunda safra. Ele passou a ser algodão safra. O que aumenta na receita do algodão não compensa o que a gente perde na receita da soja. A mesma coisa quando a gente migra em vez de fazer soja mais algodão segunda safra, a gente vai fazer feijão mais algodão segunda safra, né? A receita do feijão, ela também é menor do que a receita da soja. Então, tem impacto, sim, né, de redução da receita e, consequentemente, de redução do fluxo de caixa esperado. Isa, você está no mudo. Tem mais um... Não, já tirei. Chegou mais uma pergunta aqui do Rafael. A desalavancagem da companhia pode vir via negociação de terras e arrendamento das mesmas? Excelente tópico, assim, esse é um tema que está aqui no nosso plano de longo prazo, né? O primeiro fator para desalavancagem é qualquer geração de caixa adicional da companhia, a gente está destinando para redução do endividamento, seja endividamento financeiro, seja clientes e fornecedores.
E aí, dado a nossa capacidade operacional, a gente entende que, das avaliações que a gente fez, que dá para a gente aumentar a área de plantio com arrendamento, ou seja, sem a gente despender dinheiro para compra de terra, e aí a gente não precisa direcionar fluxo de caixa de operações para a compra de terra. E com os limites de crédito que a gente tem com os nossos parceiros, a gente consegue aumentar a área com muito pouco dinheiro também, sendo destinado para capital de giro. Né? Isso vai trazer um aumento na nossa alavancagem operacional. A companhia está muito desalavancada operacionalmente hoje. Né? A gente está plantando mais cerca de metade, um pouco mais da metade do que a gente planta hoje em terra própria, né? E a gente entende que dá para aumentar a área arrendada, pelo menos até chegar 1/3 de terra próprias e 2/3 de terra arrendada. E o nosso plano é exatamente esse. Então, para colocar isso daí de pé, a gente montou uma área de novos negócios na companhia no final do ano passado, e essa área está ativamente buscando novas parcerias, novas áreas, novos arrendamentos, que a gente deve começar a incorporar na companhia. Então, aquele target que vocês viram ali, que o Alexandre mostrou, de amortizar 108, isso está muito mais... esse número está muito mais ali por conta do nosso histórico. A gente tem amortizado mais ou menos 20 milhões de dólares por ano, se pegar os últimos anos da companhia, mas a nossa intenção e o nosso plano base é aumentar a área arrendada. Isso vai gerar mais caixa das operações, e a gente vai conseguir acelerar também a desalavancagem da companhia. Então, o principal fator de desalavancagem da companhia é a geração de caixa das operações. Somando-se a isso, a gente tem um plano de venda de ativos. Né? Então, a gente colocou de pé, o plano tem um pouco mais de 100 milhões de reais de ativos que a gente destinou para venda. Desses, a gente já vendeu mais de 50 milhões de reais, que e a maior parte do que a gente vendeu já virou caixa, já está no caixa da companhia. Então, a gente tem a intenção de seguir com esse plano. Esse plano, ele olha para todos os nossos ativos com a visão da rentabilidade daquele ativo. Então, se é um trator que tem um custo muito alto, desempenho muito baixo, ele vai sair dos tratores que estão ali na operação e vai para os tratores que estão disponíveis para venda de ativo. E com isso a gente vai também aumentando o retorno sobre os ativos da companhia, que não só terra, mas todos os ativos que a gente tem hoje. Recebemos mais uma pergunta aqui da Marcela. Em alguma safra anterior, a empresa fez um remanejamento tão intenso das áreas como fez neste ciclo? Vocês avaliam que esse será um movimento geral para a safra? A gente não fez. Esse ano realmente está sendo um dos piores anos, né? A gente vai olhar ali em 2011, teve um laninha forte, 2012, já ficou muito para trás, até para a gente, era outra companhia naquele momento, a companhia plantava 300 mil hectares, não tinha tanta área de segunda safra, ou seja, não tinha um uso do solo, né, tão intenso. Estava posicionada em diversas regiões do Brasil, né, e a gente vê que o início das chuvas afetou muito forte Rio Grande do Sul, Mato Grosso do Sul e Mato Grosso. Né? Então, não tem nos nossos registros históricos aqui um remanejamento tão forte igual o que a gente fez esse ano. Mais uma pergunta aqui do Roberto Samorra. Como ficam as vendas antecipadas? Vocês estão mais cautelosos diante do clima ainda irregular? Quantos já venderam de soja, milho e algodão agora que houve mudança na intenção de plantio? Bom, da 2021, a gente mostrou os números ali, né? Estamos com 100% da nossa soja vendida. O número não era 100%, como diminuiu a área plantada, esse número chegou em 100%. No algodão a gente está com 86% e no milho com cerca de 80%. Quando a gente começa a falar da safra 21-22, né,
essa mesa de operações nossa, ela está funcionando, ela está olhando todas as safras, está olhando a 2021, está olhando a 21, 22. Assim que a gente conseguir, a gente começa a olhar a 22, 23. Né? Então, avaliando o lucro esperado da companhia, com base nos preços dos insumos e nos preços da soja, das commodities de maneira geral, a gente está tomando decisão semana a semana. E a gente já tomou a decisão e já começou a comercialização dessa safra. Então, por exemplo, vou trazer aqui um número para vocês, a gente está com cerca de 30% da nossa soja de 2022 já comercializada. E, em contrapartida, a gente tem parte do adubo, parte dos químicos já comprados. De novo, a gente não vai só vender a soja, ou só o dólar, ou só comprar. A gente está olhando sempre o lucro esperado. Né? Quando a gente vai para o algodão, o número está em torno de 22%. A gente tem cerca de 22% do nosso algodão de 2022 já comercializado. E isso foi um desafio enorme, porque a gente está falando do contrato de Nova York de dezembro de 22. O contrato praticamente não tem negócio aberto. E a gente, para poder aproveitar a oportunidade de mercado, a gente olhou o lucro esperado, realmente está num nível extremamente alto, colocando tudo na equação, taxa de câmbio inclusive, é um lucro extremamente alto. E a gente não sabe se ele vai estar assim lá em 2022. Ele pode estar pior, e aí a gente quer garantir esse fluxo de caixa, ou ele pode até estar melhor, mas o fluxo de caixa que a gente está garantindo hoje, ele atende de maneira melhor até do que a que o Alexandre colocou para o pagamento das dívidas. Então, uma companhia alavancada, a gente ter uma segurança de fluxo de caixa, a gente consegue ter a segurança que a gente vai desalavancar a companhia. Claro, a gente não vai comercializar 100% da safra por conta das incertezas climáticas, incertezas tanto no lado do plantio quanto no lado da produtividade. E no milho também. A gente também já começou a comercializar o milho e hoje a gente está com 11% do nosso milho de 2022 já vendido e também com contrapartida em alguns dos insumos. E o time está reunido, enquanto a gente está aqui fazendo call, eles estão comercializando, ou seja, comprando semente e vendendo a commodity, ou comprando químico, vendendo a commodity, mas o time está trabalhando em muita harmonia, em conjunto. A meta do time de vendas não é vender a tal preço, do time de compras não é comprar a tal preço. A meta de todas essas pessoas é o lucro esperado da companhia. Então, eles são sócios nesse objetivo. E com isso a gente alinha todos os interesses e estabiliza uma geração de caixa em níveis muito altos, que é o que o mercado está permitindo para a gente. Quando a gente olha o histórico, o fluxo de caixa esperado, ele é um dos mais altos que a gente já viu, pelo menos no horizonte de dados que a gente analisou histórico, que vai ali pouco mais de 10 anos para trás, esse é disparado o maior lucro esperado que a gente enxerga para o mercado. Tem mais uma pergunta aqui do Jorge Mariano. Poderia comentar sobre os contratos de arrendamentos e a previsão de redução de área arrendada? A gente não tem a intenção de reduzir a área por contratos de arrendamento. É claro que contratos de arrendamento significa que nós não somos o dono da fazenda. Nós temos um contrato para usar aquela fazenda. Esse contrato ele tem prazo. Quando o contrato vence, o proprietário pode pedir a fazenda de volta porque ele mesmo quer plantar, ou ele pode renegociar o arrendamento. Se ele vai renegociar o arrendamento, a gente sempre coloca as cláusulas no contrato de que, em condições de igualdade, a gente pode cobrir qualquer oferta que ele tiver. Então, isso dá uma tranquilidade que qualquer oferta dentro das condições de mercado, a gente vai cobrir e a gente não tem intenção nenhuma de perder a área. E soma-se a isso a nossa prospecção ativa por áreas. Então, a gente está buscando incluir novas áreas. Nossa expectativa, a meta nossa como companhia, é aumentar entre 10 e 20 mil hectares para a safra 21-22. Estamos trabalhando para isso. Se vai ser possível,
vai depender das negociações que estão ocorrendo agora e das que ainda vão ocorrer daqui até lá. Mais uma pergunta do Marcos Queiroz. Qual o percentual estimado de queda na receita barra rentabilidade da safra 2021 frente à safra 19/20? Bom, aí acho que a gente forneceu todos os elementos para que cada um pudesse fazer a sua própria conta ali, né? Então, você tem ali o preço por hectare dos insumos, você tem a produtividade da soja, você tem o preço da soja. Acho que fica fácil, a gente tentou ser bem didático, bem detalhado, para que cada um pudesse fazer a sua conta de qual vai ser o impacto, né, do fluxo de caixa. Agora, mais uma última pergunta aqui, da Marcela. Essas vendas antecipadas da 2021-22 pode compensar as perdas esperadas para 2021 com as questões de clima? Marcela, cada safra é uma safra diferente, né? O que a gente enxerga é que o fluxo de caixa da safra que a gente está fixando, da safra 21-22, ele é um fluxo de caixa muito positivo. A safra 2021, essa perda de fluxo de caixa, ela já aconteceu, né? Então, não tem como ela ser substituída. Ou seja, o que eu quero dizer se tivesse perdido ou não perdido, se a chuva tivesse sido perfeita, isso não muda a decisão da 21-22. Então, não tem essa compensação. O fluxo de caixa que a gente perdeu por replanejar, por não conseguir plantar, por ter o replantio da soja, ele está dentro dessa safra. E a próxima safra é uma outra realidade. Assim, o que a gente pode dizer é que, mesmo com a perda de fluxo de caixa na 2021, a gente olha ali níveis de geração de caixa da companhia muito acima das médias históricas. A gente pegar ali 2016, 17, 18, a gente estava falando de uma geração de caixa muito menor do que a geração de caixa que a gente vai ter, mesmo considerando as perdas que a gente está estimando para essa safra. E a gente tem que lembrar que em 2016, 17, 18, a geração de caixa era muito menor, a dívida muito menor, a gente tinha uma companhia que estava alavancada mais de 10 vezes EBITDA, né? A gente vai ter um hit no EBITDA, uma pequena redução no EBITDA, uma redução sem qualificar, mas uma redução importante no EBITDA da safra 2021, mas mesmo assim a gente continua muito melhor e continua numa evolução. E se a gente fizer a conta da 21-22, a gente vê que na hora que você olha o filme, né, você tem uma tendência clara de desalavancagem da companhia com volatilidade no meio do caminho, né? Não dá para a gente o nosso negócio tem essa volatilidade, a gente tem que estar preparado para isso daí quando acontecer. Então tem que estar preparado tanto do ponto de vista operacional para reagir rápido. Eu acho que a gente fez isso com maestria, e a gente também tem que estar preparado no fluxo de caixa, sabendo que a gente pode ter essas reduções do fluxo de caixa no ano ou outro por eventos climáticos. A gente tomou a decisão de ficar só no Mato Grosso por ser a região mais estável do ponto de vista climático do Brasil, né? Mas não significa que é 100% estável, né? Tem um ano ou outro que a gente vai ter que lidar com essas volatilidades. Perfeito. Nós não temos mais perguntas. Eu queria só, quem ainda vier a ter qualquer questionamento, por favor, pode entrar em contato com o Departamento de Relações com Investidores, e eu vou passar a palavra novamente ao Zé para as considerações finais. Bom, muito obrigado pela participação no nosso call de resultado. Aproveito, então, para encerrar aqui a nossa reunião. Um abraço a todos.